Olá, espectadores da TV Cognópolis e do Grafo Coms. No Léxico de Ortopensatas, o professor Valdo Vieira diz: o passado é o nosso primeiro guia. É com essa frase que eu inicio o programa de hoje, e hoje a gente vai falar de um livro chamado Noite de Gala Mnemônica, um livro produzido a 13 mãos e de coautoria da Luciana Lavor, que eu tenho o prazer de receber comigo aqui hoje. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Carol. O prazer é todo meu. A Luciana Lavor, ela é graduada em economia, pós-graduada em administração de marketing, atua na área de educação, é voluntária da Conscienciologia desde 2001, ela é seriexóloga, voluntária da Consecutivos, especialista em que é especialista em seriexologia, que é a especialidade da Conscienciologia, que estuda as seriexes, que é a serialidade existencial, que são as nossas vidas sucessivas. É isso mesmo, Luciana? É isso mesmo, Carol. A gente tem aí o desafio, né, de estudar e de promover técnicas, de proporcionar para os interessados no estudo das vidas passadas, das vidas sucessivas, ferramentas para que as pessoas consigam estudar de uma maneira bem técnica, né? E que realmente consigam ter retrocognições, lembranças dessas outras vidas de uma maneira sadia, que faça diferença na vida delas positivamente. Perfeito. E hoje a gente vai falar de um livro muito bacana. E para a gente começar a entender um pouco a história do livro, eu queria entender também um pouco da história do evento, né? A Noite de Gala Mnemônica. E para isso eu queria saber de você, como que surgiu a história, a ideia desse evento, como que foi criar e fazer acontecer a Noite de Gala? Uhum. Bom, esse é realmente um livro fruto de um evento, né? Então, o evento ele surgiu por proposição do próprio professor Valdo Vieira, né? A Consecutivos, naquela época, estava se estruturando enquanto instituição de conscienciologia, né? O que a gente chama de pré-IC, pré-instituição conscienciocêntrica. Isso foi em 2014, né? O professor Valdo, a gente estava nos preparativos para a fundação da instituição, e ele propôs que nós fizéssemos um evento para auxiliar, para ajudar que as pessoas rememorassem o passado. Então, que esse evento poderia promover essas lembranças do passado de maneira grupal, e que a gente já tinha um nível assim de maturidade para lidar com essas lembranças, né? Então, que eu acho que isso também é muito sério, né? A gente ter suporte, né, sustentação energética para lidar com essas lembranças que a gente tem aí em função do passado. Então foi muito bacana porque a gente já estava, né, trabalhando, a gente já tinha alguns cursos, né, desenvolvidos na instituição, e nós fizemos então essa programação do evento e foi assim um sucesso, né? A gente conseguiu mobilizar bastante a comunidade toda. Nós tivemos quase 300 participantes, né? E para quem não conhece ou não viu falar como é que é isso, né? Sim. Como que a gente faz um evento para ajudar as pessoas a lembrar das vidas passadas delas? Então, o evento ele basicamente tem esse propósito de criar uma bolha, né, um túnel do tempo, para que de fato a pessoa ela tenha um impacto ao entrar, descondicionando da sua realidade atual. Então, por exemplo, a gente tirou tudo que pudesse ser um elemento desse século, né? Então não tinha o mínimo possível de coisas que lembravam o século XXI. Então, nós encapamos as paredes do hotel. Então, foi feito num hotel, né, num salão. Então, nós encapamos as paredes do hotel, nós colocamos quadros antigos, decoramos as mesas com castiçais antigos. Tinha uma proposta até para criar essa ambientação mais original, mais fidedigna, né? Então, a gente preparou todo o cenário, lembrando a França ali da época do Luís XIV,
Então, a gente pega um tema que serve como uma ambientação, né? Então, a gente busca o máximo de coisas daquela época. Então, o cardápio que foi servido, né? O menu era daquela época, então não tinha ingredientes que não houvessem ainda naquela época, né? Então a gente pôs todo a etiqueta, a forma de servir. Então a gente coloca muitos elementos, né? Músicas. Então tudo isso que ajude a pessoa a voltar no tempo mesmo, né? O processo das vestimentas também era um item Isso. necessário? É um item obrigatório. Obrigatório. Então, para você participar da noite de gala, você deve escolher um período, ou uma época, um grupo social do qual você tenha uma memória positiva, né? Que você tenha uma relação positiva com aquele grupo, para até você ter evocações melhores, né? Evocações mais positivas, mais saudáveis. Então, todas as pessoas são trajadas de época. Ah, mas o evento, então, foi da época da França, do Luís XIV, né? Do Rei Sol. Todo mundo foi com aquela roupa, com roupas daquela época? Não. Isso a gente usa uma temática como ambientação, mas as pessoas são livres para ir trajadas com aquela época, com aquele grupo, né? Representar um grupo que ela tenha mais afinidade. Então, nós tínhamos gregos, romanos, italianos, franceses, ingleses, né? A gente até brincou, tem francês e inglês sentado na mesma mesa e Olha, feliz, né? Então, a gente teve várias etnias diferentes representadas e de diversas épocas também, desde a antiguidade até pessoas que estavam representando personalidades do século XX, né? Então, a gente teve aí uma linha do tempo aí bem representada. perfeito. E a gente vê essa importância na nossa dimensão, né? Então, das pessoas ali já estarem se reciclando só por estarem vivendo aquela experiência, né? Da importância da experiência. Mas eu penso que também tenha uma importância multidimensional nessa vivência, né? Foi bem por aí? Vocês perceberam alguma sincronia nesse sentido? Nós aplicamos um questionário, né, pós-evento, até para poder saber das pessoas, né, quais as repercussões que elas tiveram, como que foi a experiência, né? E existem alguns relatos de projeções, ou seja, né, saídas do corpo com lucidez, sabendo que você está fora do seu corpo físico. Então, nós tivemos alguns participantes que relataram que estavam, né, percebiam a pessoa dentro de um contexto fora do seu próprio corpo e vendo reconciliações grupais de povos que eram historicamente inimigos e que naquele momento estavam se congraçando e se reconciliando. Então, assim, a gente percebe que é um movimento intrafísico, né, dentro da nossa realidade, mas que tem uma repercussão multidimensional muito maior do que a gente imagina, né? E aí você toca num ponto que é fantástico para mim pensar nisso da assistência, né? Da importância desse evento também para assistência, né? Você Exatamente. mesmo falou contando essa narração aí desse pequeno momento de uma projeção, né? Sim, e é por isso até que o professor Valdo bateu muito na tecla, assim, de que deveria ser um período que para a pessoa era positivo, né? Então, por quê? Porque ela estando representando um período, uma época, um povo, né? Um grupo social, enfim, do qual ela tem uma memória positiva, aquela energia que ela emana, ela é positiva, né? Então, vamos supor que você tem dois grupos que são historicamente rivais, mas que ambos se encontram num momento de mais de energia mais positiva, acolhedora, feliz. A chance desses grupos se acertarem é muito maior do que você ter dois grupos num momento de crise, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Então, assim, é bem a inteligência por trás do evento, ela é muito interessante, assim, ela é muito bem pensada, sabe? É bem amarrado. E a gente percebeu isso, foi percebendo aos poucos até.
porque no começo era tudo muito novo para a gente, né? Sim. Então, aos poucos, a gente foi vendo os efeitos que esses requisitos tinham dentro do experimento, né? Então, é bem rico nesse sentido. E, Luciana, você participou do evento, né? Também Sim. foi vestida, e então queria saber de você também, se você pode compartilhar alguma experiência, alguma casuística sua no evento, ou das pessoas também, né? Eu sei que teve experimentos grupais, dança, Sim, teatro, vários teve. momentos em que as pessoas puderam interagir umas com as outras, né? Sim, sim. Olha, a gente faz aqui uma merchandising. Vale a pena ler o livro, porque tem muita história ali dentro, né? Particularmente, assim, um momento que foi muito marcante para mim foi eu estudo uma família, né, de americanos e eu decidi ir trajada com uma dessas personagens que eu estudo, né? Então eu fui lá representando uma senhora do século XIX chamada Abigail Brooks Adams. É uma senhora é uma família ligada a políticos e tal. E foi muito interessante que para todas as pessoas elas têm que ser anunciadas, né? Ao entrar no evento, então elas são anunciadas. Abigail Brooks Adams, dos Estados Unidos, do século XIX, embaixatriz. E isso causa um impacto, né? Então, para a gente saber quem era quem iria representando quem, né? A gente fez antes uma lista e tudo para a gente se organizar. E sem que um outro voluntário aqui da Conscienciologia, sem saber que eu estudava essa família, ele foi representando o sogro dessa pessoa. Olha só. Então, foi muito interessante, que é uma das personalidades que eu estudo nesse grupo, né? Assim, não que eu estude como sendo possibilidade de ter sido eu, mas é um grupo que eu tenho afinidade muito grande com os temas né, que eles se envolveram, com as causas que eles se envolveram. Então, assim, você vê, né, que uma pesquisa puxa de fato outra, né? Ele nem estudava tanto assim a fundo essa personalidade, mas também tinha afinidade com os temas. E aí acabou que a gente foi representando a família, né? Uma Sim. mesma família. E essa Então foi personalidade chave ali, né? Sendo a conexão entre as exatamente. consciências. Então você vê que assim existiu de fato uma evocação de um grupo, né? No final tinha 13 americanos, né, na noite de gala, vários deles representando pessoas dessa época que eu estava representando, esse mesmo período ali, abolição, independência dos Estados Unidos. Então você vê que os grupos vão se formando, né? Então, da mesma forma, tinha grupos de ingleses, tinha grupos, né, de americanos, de italianos, enfim, de espanhóis. Então, você vai ver que os grupos vão se formando, né? E além disso, teve esses eventos grupais em que, fora as casuísticas, né, de sincronia, de terem uma Isso. personalidade-chave em comum, também tiveram Uhum. esses eventos em que as pessoas puderam fazer uma atividade em conjunto, né? Foram muitos eventos dentro de um evento, né? Nós tivemos assim várias experimentações dentro de um mesmo evento. Nós tivemos uma experimentação astronômica, né? Que foi que tinha um telescópio, tinha vários elementos ali de astronomia, livros. Nós tivemos uma estação de medicina antiga, medieval. Então a gente também que as pessoas podiam ali trocar informações. Fizemos até algumas garrafinhas, né? Saborizadas ali representando os antigos medicamentos e tudo com ervas e tal. Nós tivemos dança, né? Foram 2 apresentações de minueto, 2 grupos de minueto. Então você imagina você ao longo de alguns meses, né? 2, 3 meses, ficar ensaiando uma dança antiga. O quanto isso não mexe na memória da gente, né? Começa Porque desde antes, né? Estartando essa memória. exatamente. Então é muito rico isso, né?
Tivemos voluntários que declamaram poemas em outros idiomas. Então, tanto para a pessoa que declamava como para quem estava ouvindo, né? Às vezes você ouve um som, uma música, que você fala, nossa, parece que eu conheço, isso mexe comigo, né? Então, são elementos que a gente chama de gatilhos retrocognitivos, né? Então, são elementos externos que, de alguma maneira, mexem com seus sentidos e ativam a sua memória. Então, às vezes, é fácil a gente pensar, né? Quando a gente come alguma coisa que lembra a infância. Primeira coisa que te vem à mente é a cozinha da casa da sua avó. E falar, nossa, minha avó fazia isso e tal. Então, da mesma forma, acontece com as nossas lembranças de outras vidas. Uhum. Como a gente hoje tem um estilo de vida muito diferente das outras épocas, né? Quando a gente se submete a uma atividade, a uma função que a gente já fez em outra época, a chance de mexer com a nossa memória é maior, né? Até durante o experimento, né, o pessoal da astronomia até comentava, uma das coisas mais retrocognitivas que a gente tem é o céu, porque ele de um século para outro ele muda muito pouco. Então, a vista que você tem do céu é a mesma vista que você teve na sua vida passada, né? Então, é muito interessante você ver essas relações, né? Então, assim, a gente procura desenvolver isso. Então, também teve teatro, a própria gastronomia, né? Você sentir um paladar, música, enfim, são elementos que te trazem esse avivamento da memória. E é isso que a gente tenta reproduzir dentro do experimento. Sem celulares, sem câmeras fotográficas, porque também, senão você se distrai, né? Postando no Face, postando nas redes sociais e perde o experimento em si. É isso que eu ia falar. Mesmo o céu, né, que pouco muda de um século para o outro, às vezes a gente não consegue olhar com qualidade, não consegue ter esse momento. Então, eventos como esse podem, né, ser uma oportunidade mesmo. Exatamente. Passando do evento para o livro, né, que é o que a gente veio falar também hoje, né? Eu queria que você contasse também os bastidores do livro, um pouco como foi essa escrita, que também foi em conjunto e que você teve o trabalho de organizar e transformar nessa obra de arte que a gente tem aí, que a gente vai contar mais para frente onde é que a gente pode adquirir, quem quiser, enfim, né? Então, queria que você compartilhasse com a gente um pouco disso. Então, existe uma máxima, né, que evento é evento. Então, os eventos acontecem, a gente aproveita, faz, participa, é bacana, mas ele acaba. E ele fica, às vezes, fugaz, a gente, né, logo que acaba, a gente até lembra, depois a gente vai deixando a vida levar e a gente não lembra mais de todos os detalhes. Então, essa foi a motivação principal para registrar, né? A gente sabia que tinha uma importância grande, né, sobre tudo isso que estava acontecendo com a noite de gala. Antes mesmo da noite de gala acontecer, o professor Valdo comentou assim da importância que tinha sido. Ele falou, teve uma mini tertúlia, né? Que ele falou, gente, mesmo que ela não aconteça, ela já valeu, porque a partir das evocações, das pesquisas, já se conseguiu encaminhar muita gente para o curso intermissivo. Que bacana. Então, assim, falei, é tão rico isso, né? E como que a gente vai deixar tudo isso passar? Então, a ideia surgiu até num curso de conscienciologia chamado ECP2, que é o curso de extensão em projeciologia e conscienciologia, né? E aí surgiu uma ideia, por que não fazer um catálogo, tipo esses catálogos de exposição, sabe, de museu? E a gente podia fazer um catálogo, porque a gente vai ter tanta atividade que pelo menos registra o que aconteceu, né? Mas as ideias, elas vão ganhando força, vão ganhando forma, vão crescendo, e aí desse catálogo virou livro, e a gente conseguiu registrar. E o livro ele é muito recheado de fotos, né, de todos os participantes que estão lá representados.
e assim também surgiram os capítulos, né? Então, a gente tem cada capítulo para uma parte, né? Para uma faceta do evento, né? Então, a gente tem o capítulo da moda, que falou do traje, o capítulo da gastronomia, o capítulo da decoração, da própria retrocognição em si, né? Do evento. Então, a gente foi colocando os grupos, desses ambientes de experimentação. Então, assim, o leitor ele consegue, de fato, entrar no evento e ver tudo, como foi, compreender o evento com mais profundidade. E sem falar que é um registro histórico, né? Porque nós estamos lá, né? Então, mas eu não participei da noite de gala. Mas se a pessoa está envolvida com o tema, né, com a conscienciologia, foi um evento que marcou muito. Então, com certeza, ele vai, mesmo a pessoa não tendo participado, mas ela tendo contato, esse livro pode ser uma senha para a gente numa próxima vida e para muita gente, né? Porque está ali representado. Então, por exemplo, uma pessoa que não foi, até recentemente saiu uma edição especial da Revista Consciência com relatos de pessoas sobre a noite de gala. E um dos relatos é de uma pessoa que não participou da noite de gala. Mas ela estava ali acompanhando ela estava acompanhando uma pessoa que estava na noite de gala. Então, isso está também registrado na memória dela, né? Então, a ideia é de realmente ser uma cápsula do tempo para que as pessoas consigam se localizar também em outras vidas, né? Sim. E os grupos, né? Porque por mais que você não esteja ali, é provável que algum grupo você se identifique, né? E aquilo possa te trazer retrocognições, talvez, né? Sim, sim, ou com uma certeza. identificação com alguma personalidade ali que talvez você tenha encontrado em outras vidas. Nós, né, a gente parte de um princípio que a gente possa ter convivido em outras vidas, né? E aí eu até queria perguntar para você de um cotejo aí do estudo da seriexologia com o evento, com o livro também, né? Então, como o estudo da seriexologia pode embasar, né, o entendimento desse evento? Esse é o primordial, né? Então, foi um grande encontro de povos e épocas. Então, à medida com que você vai reunindo as pessoas, os grupos, você vai tendo essa rememoração em conjunto, né? Então, quanto mais você consegue aproximar pessoas que já tiveram um contexto anterior, né, um passado em comum, mais chances você tem de resgatar a sua própria memória, né? Então, por exemplo, você falou uma palavra, uma expressão, você usou uma expressão muito interessante que é a de personalidade-chave, né? Às vezes, por exemplo, dentro da história a gente tem grandes ícones, né, que ficaram registrados, mas não são só esses grandes ícones que fizeram a história, Sim. né? Mas vamos pegar, por exemplo, essa figura que estava lá representada na noite de gala por esse meu amigo, né? O John Quincy Adams. Ele foi uma figura representativa na história. Foi um abolicionista, foi um político, foi presidente, foi advogado, enfim. Ele representa um grupo, né? Então, na hora que você toma contato com personalidades-chave que foram influentes dentro de um grupo, você tem essa afinização se você fez a parte daquele grupo, né? Então você começa a juntar as peças. Vamos pensar aqui no nosso caso, daqui 200 anos. Se a gente pegar uma foto do professor Valdo Vieira, livros dele, ele foi uma personalidade chave na nossa história, né? Então, daqui 200 anos eu vou achar que eu fui o professor Valdo? Talvez sim, talvez não. Mas eu posso sim encontrá-lo e perceber que eu tive ligação. Então, esse é o estudo. Não é falar, eu me afinizo, eu fui. Mas é você perceber que tem afinidade e por isso vale a pena estudar para ver qual foi o seu papel dentro daquele contexto, né?
É a A gente ponta até da meada, né? Você vai é o puxando esse fio isso, até que você chegue numa personalidade. Às vezes, talvez você consiga sim, encontrá-la, né? Mas essa ponta é a personalidade chave, é isso, né? isso. E a gente, e assim, como você mesma falou, para a gente até você encontrar o grupo, às vezes é tão importante quanto encontrar a pessoa, porque o saldo que a gente deixa, ele é individual, mas ele também é grupal, né? Então, na hora que você encontra o grupo do qual você fez parte, e ao longo das nossas vidas, né? Não foi uma só, né? Então, ao longo de várias vidas, a gente foi se reagrupando e os afins se atraem. Então, a gente deve estar se encontrando, né? Há muitas vidas. Então, na hora que você acha o grupo, você já começa a desencadear uma série de perspectivas de autopesquisa muito ricas, independente de você ter achado o CPF, né? De você ter achado a personalidade, porque o importante é você ter realmente elementos para se pesquisar, para perceber os resultados, o legado que foi deixado, o rastro que tem que ser corrigido, né? Então, assim, tudo isso, quando você encontra um grupo, você já tem elementos muito sérios, né, para fazer reciclagens, assistência, né? Então, isso já é bem considerável. A gente considera que encontrar o grupo é um grande diferencial dentro do processo da pesquisa. E é interessante a gente estar falando disso nesse momento, né, de isolamento social, a gente falando dessa força do grupo, da importância do grupo, nesse momento, né, de coisas um pouco diferentes, mas Sim, ao mesmo tempo eu mas queria que você falasse um pouco disso e também desse grupo que te ajudou a escrever esse livro, né, dessas pessoas, essas personalidades que têm energia aí nesse sim. processo. Uhum. Nessa primeira, vamos fazer, né, falar um pouquinho da primeira parte, que é essa época de isolamento social. Também está sendo um momento rico para a gente repensar o Sim, valor que tem os grupos, as pessoas, né? Que às vezes a gente só dá valor na restrição. Então, sim. está sendo um bom momento para a gente reperspectivar os nossos conceitos, o nosso valor com relação à amizade, né, ao grupo. Isso faz muita falta, né? E nesse momento a gente tem percebido. Então, é muito positivo isso. E com relação ao grupo que fez parte do livro, assim, é um grupo super rico, né? Nós somos em 13 autores, né? Então, temos aí o Pedro Fernandes, a Cristiane Ferraro, a Claudete Colangelo, a Roberta Ferreira, a Neide Lázaro, a Jaqueline Narras, o Daniel Machado, a Luziânia Medeiros, a Adriana Chalita, Luiz Gonçalves. Então, a gente tem a Evelyn Magueta, a gente tem um grupo assim grande que se mobilizou mesmo para fazer, né, a escrita dos capítulos, cada um, como eu tinha falado, né, dentro de uma linha. Então, o Pedro Fernandes falou sobre o processo da retrocognição em si, né? Depois ele ainda também escreveu um capítulo sobre a própria mini tertúlia, né, do final, que foi a última mini tertúlia com a presença do professor Valdo Vieira, né? Uhum. O Hernani Brito até comentou que a noite de gala foi a festa de formatura do curso de longo curso, que Que eram as bacana. tertúlias, né, com o Sim, professor Valdo. Então a gente vê que teve uma representatividade grande. A professora Cristiane Ferraro e a Jaqueline Narras, ambas escreveram capítulos sobre grupos mesmo, né? Então a professora Cristiane falou sobre a grupocarmometria do evento. Então, exatamente isso que você estava falando, né? As uniões, quais grupos que estavam representados, né? A Jaqueline fez uma linha do tempo fantástica, assim, dos grupos evolutivos. Então, a gente vê, né? A Luziânia e o Daniel falaram sobre astronomia, o Luiz Gonçalves e a Adriana Chalita fizeram artigos sobre a medicina, né? A Evelyn Magueta falou sobre o teatro, né? A Claudete falou sobre a decoração, a ambientação,
A Neide Lázaro, que também estava junto com a gente organizando a parte da gastronomia, falou sobre a gastronomia antiga. A Roberta Ferreira sobre o traje. Então, a gente foi colocando cada um dentro daquilo que estava fazendo mais à frente, né, no evento, foi contando essa experiência e até a inspiração, né, que teve. Então, como que era a gastronomia na época do Luís XIV, né, a história do traje, o quanto o traje ele tem um papel social, né, algumas sociedades, quer dizer, na verdade todas elas têm essa estratificação social pela vestimenta, né? Então as repercussões que isso traz. Então, assim, é um livro bem rico mesmo de história, sem falar que tem uma parte com mini biografias, né, de 53 personalidades que foram ali nomeadas, né? Porque muitas pessoas não necessariamente utilizaram um nome para ser apresentado. Usaram o seu próprio nome com uma época antiga. Mas 53 pessoas colocaram um nome de uma personalidade antiga para ser apresentada. Então, é muito interessante também essa cultura ali, né? As mini biografias. É fantástico. Queria que você, Luciana, falasse para a gente um pouco até da sincronicidade, né? Porque esse programa está indo ao ar agora no dia 11 e aconteceria um evento, né? Uma segunda noite de gala. Queria que você compartilhasse com a gente um pouco de como que seria esse evento, né? Uma segunda noite de gala e o futuro desse evento aí, né? As perspectivas de futuro. Isso. A segunda noite de gala mnemônica iria acontecer agora, né? No dia 12 de junho de 2020, 5 anos depois, né, da primeira noite de gala, mas infelizmente em função da pandemia a gente, né, teve que suspender, e que é óbvio, né, por todo o contexto, mas já tem data marcada, vai ser no ano que vem, né, vai ser em 2021, também em junho. Então a gente espera todos aí. E já, assim, a gente, na verdade, já está com quase todas as inscrições completas, né? Tem poucas vagas. Então, até se alguém tiver interesse, vamos correr atrás, que é bom que a gente tem um ano inteiro para pesquisar, que vale a pena. Aproveita mais o evento, né? Esse próximo evento, a gente vai se inspirar em termos de decoração na Grécia Antiga, né? Mas lembrando que, novamente, né, o encontro de povos e épocas, então as pessoas estão à vontade, né, ficam à vontade para poder representar aí a época que tem mais afinidade, que traz essa rememoração mais positiva, né? É isso, Luciana. Queria agradecer demais a tua presença aqui hoje. Foi uma excelente entrevista. É um livro que realmente vale a pena o pessoal procurar, adquirir e conhecer também, né? E ler e folhear essas páginas e deixar a retrocognição acontecer, se vier uma sensação, uma memória, e estudar isso aí, levar para a tua auto-pesquisa, né? Então, queria demais agradecer a tua presença aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um Deixar prazer estar aqui com vocês. E deixar um espaço para as tuas considerações finais, se você tiver alguma coisa para... Bom, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui. Dentro eu queria também colocar aqui, né, que dentre todas as mãos que fizeram parte do livro, né, são muitas, mas especialmente esse é um livro também que, além da escrita, ele teve um trabalho hercúleo de diagramação, né? Então foram muitas e muitas noites diagramando, tratando imagens, e esse trabalho o Daniel Ronck fez assim brilhantemente, ficou muito bacana. Então, assim, na verdade, o livro ele é o fruto de muita gente mesmo, né? Tem a capa do Luciano Mello, tem toda a equipe da Editares, enfim, é uma obra grupal, né? E que representa um grupo, uma época, né? Então, acho que ele é muito significativo nesse sentido, porque é um evento, é um livro em grupo que representa um grupo. Então, acho que essa é uma tradução
muito bacana do livro, né? Do que ele representa para a nossa comunidade. O que eu acho mais interessante, assim, é proporcionar a oportunidade para as pessoas terem contato, né? O próprio livro pode ser um gatilho retrocognitivo, a partir ali da leitura, folheando, vendo as pessoas trajadas. A pessoa também pode ter, né, uma lembrança, uma repercussão, e saber quem essa pessoa foi representando, né? E aí vai estudar um pouco mais da história. Então, acho que o livro, não só esse, né, mas o livro em si, né, tem essa função de instigar cada vez mais a gente a querer conhecer outras coisas. Então, acho que ele é mais um, né, que cumpre esse papel. Perfeito. E é por isso que Tá ele bom? tem essa energia que ele tem. E a gente agradece a tua presença aqui hoje. É por isso que o Obrigada. Grafocons também fala de livros, porque a gente acredita nessa energia que os livros carregam e essa possibilidade que os livros têm de construírem coisas melhores, né? Então, eu Sim. queria agradecer demais a tua presença aqui hoje. Obrigada, Carol. E desejar a todos um ótimo fim de tarde, noite, dia e que voltem a assistir novos programas aqui do Grafocons, que é o teu canal da Conscienciologia. Até mais. Até mais.